Juiz mineiro aplica multa pesada por litigância de má-fé contra autores que cobravam indevidamente indenização bilionária de instituição financeira. O que vem a ser essa prática e como que ela pode ser barrada? Existem sanções eficazes? Como isso afeta o trabalho do judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o juiz José Paulino de Freitas Neto, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, a quase 500 quilômetros da capital mineira. Doutor José Paulino, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Pensamento Jurídico. Eu te agradeço, Orion, muito obrigado. Agradeço muito em poder falar para todos que nos assistem desse relevante tema. Nós agradecemos também e a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Zé Paulino, então o senhor proferiu sentença em fevereiro passado aí, condenando 2 autores ao pagamento de multa pesada por litigância de má-fé em ação contra a instituição financeira. Conta para nós como foi esse caso. De fato, agora, recentemente, em fevereiro, meados de fevereiro, proferi essa sentença. Em face desses 2 autores, eu apliquei uma condenação por litigância de má-fé. A sentença tomou uma grande repercussão, que nem tanto pela aplicação da litigância de má-fé, mas em razão do valor bilionário, que causou certa estranheza. Eu não posso entrar muito ao caso, até por ter vedação na LOMAN, acerca de comentar casos que ainda está em andamento, mas de fato, diante das circunstâncias, não só do valor bilionário, que por si só não seria motivo de aplicação da litigância de má-fé, da multa por litigância de má-fé, mas isso, somado a outras circunstâncias que eu constatei no processo, acabei aplicando essa multa. É como o senhor mesmo disse na sentença, né? É inacreditável uma ação como essa, e até mesmo pelo uso abusivo do judiciário, está tripudiando do judiciário. Sim, inclusive esse tema da litigância de má-fé entra aí na questão dos deveres e responsabilidade das partes. As partes, elas possuem deveres, dentre esses deveres, o dever de probidade na condução do processo. Então, aquela parte que usa de modo abusivo ou de modo temerário do Poder Judiciário, ela pode ser punida e deve ser punida para que seja coibida essa prática que prejudica tanto o andamento dos processos. Muitas vezes deixamos de decidir com mais rapidez um outro processo em razão de ações desse tipo, de condutas desse tipo que acabam prejudicando o nosso trabalho, prejudicando a celeridade nas decisões. Isso deve ter causado um transtorno enorme para o senhor e até para os servidores. Quem mais, além do senhor, servidores que ficaram cuidando desse caso? Ficaram ocupados com isso? Olha, só para a título de curiosidade, o nosso PJE não comporta no valor de causa, talvez até nem imaginasse de um valor de causa desse tamanho, não comporta, porque no sistema, quando vai se distribuir a ação, tem o campo de valor da causa, e o valor da causa serve até para apurar o valor das custas a serem recolhidas. E o sistema não comportava tantas casas decimais. Quais são esses valores que o senhor estava trabalhando com eles? Que eles estavam reivindicando, né? 50 bilhões e 700 milhões de reais. Aí você estava explicando que os servidores estavam tentando fazer essa contabilidade. Não, a servidora que foi fazer a certidão de triagem, que faz a triagem do processo, não conseguiu corrigir o valor da causa, houve necessidade de abrir chamado junto aos técnicos do tribunal, e parece que reportaram até o Conselho Nacional de Justiça, e mesmo assim não se conseguiu solucionar essa situação, o que acabou assim, não prejudicando tanto, porque até para fins de recolhimento de custos nós damos um teto. Por mais que ficasse errado ali o valor da causa, já estaria num valor que o recolhimento de eventuais custos seria já no teto. Mas, de todo modo, causou um transtorno já desde o início, desde do nascedouro, com os servidores aqui da minha secretaria.
Se não fosse aí só pelo abuso, iria ter uma brincadeira de mau gosto. Isso é conhecido no meio jurídico como litigância de má-fé. O que vem a ser exatamente essa prática e qual que é a penalidade sobre ela? Orion, a litigância de má-fé está dentro, como eu já disse anteriormente, está dentro do campo no CPC que fala de deveres e responsabilidade das partes. O processo ele deve ser conduzido com probidade, com lealdade. O processo, ele não é fim em si, ele não é um fim em si, ele é um meio, é um instrumento para se chegar a uma decisão justa. E isso, para se chegar a uma decisão justa, não se pode permitir de tudo no processo. Há que se garantir uma paridade de armas e que as partes não violem a lealdade processual, a boa-fé processual, que as partes se comportem como merecedores de fé, que não frustre a confiança da outra parte. Todo aquele que toma uma conduta processual desleal, ele está sujeito a uma penalidade. As causas, as razões que levam à condenação de litigância de má-fé estão presentes no artigo 80 do CPC, e ali estabelece várias, muito embora o rol seja exemplificativo, traz várias situações que, se constatado no processo, leva à condenação em litigância de má-fé. Quanto à penalidade, a litigância de má-fé, ela tem, o próprio CPC também, no artigo 81, o seguinte, traz esses percentuais, varia de 1% sobre o valor atualizado da causa até 9,99% do valor atualizado da causa, até porque a lei fala em valor inferior a 10%, então até 9,99% do valor atualizado da causa, salvo se tratar de processos com valor de causa baixo, muito pequeno ou inestimável, que aí o valor seria irrisório da aplicação da multa, aí a lei permite que se aplique até 10 salários mínimos como sanção. E pelo que eu vi na sentença do senhor foi até compreensível demais, generoso com ele, porque se eu aplicasse a multa conforme determina a legislação aí, seria uma multa igualmente alta, de acordo com os valores bilionários reivindicados. Justo, seria 507 milhões. Eu achei que não era adequado. O juiz deve julgar por equidade também. E até pelo CPC prevê essa situação de que se o valor for inestimável ou irrisório, você pode aplicar um percentual diferente. Isso até para evitar que se aplique multas muito baixas ou até multa muito, muito alta. Eu entendi por bem que naquele caso específico ali, o valor de 1% seria desarrazoado e acabei aplicando ao bem inferior, que ainda levou a condenação para casa de 50 mil reais. Doutor Zé Paulino, que outras formas caracterizam a litigância de má-fé? Quais são os objetivos de quem recorre a esses meios ilegais? Olha, normalmente quem age com deslealdade, busca protelar o processo, busca uma finalidade que a lei não permite, busca prejudicar a boa aplicação da lei processual. Doutor Zé Paulino, são comportamentos ilegais, eu diria até corruptos, para bular o andamento legal do processo? Sim, o andamento ou buscar uma finalidade que a lei processual não permite, ou que busque também alterar aquela verdade posta no processo. Muito bem. E essas práticas abusivas, elas são comuns no judiciário? Orion, são comuns. Ultimamente, muito mais comum em razão de ações de massa. Ultimamente, temos recebido muitas ações, a gente chama ações predatórias, ações de massa, muitas das vezes envolvendo relações de consumo, em que as próprias partes, de algum modo, não têm plena consciência do que está sendo proposto ao Poder Judiciário, ou, se tem conhecimento, não tem ciência da amplitude
daquela ação ou daquelas ações, que muitas das vezes até a parte autoriza o ajuizamento de uma ação e não sabe que na procuração, com a mesma procuração, foram ajuizadas ali dezenas eu digo dezenas, porque eu já encontrei dezenas de processos que a parte sequer discute. Muitas vezes a parte vai ali querer discutir ou talvez está querendo discutir mesmo uma relação, mas quando ela é procurada, a gente até busca intimar essas partes a esclarecer, elas desconhecem aquele grande número de ações distribuídas em nome delas. Ok. Ou é desconhecimento ou má fé. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, doutor Zé Paulino, e a gente volta no próximo bloco. Gostaria que o senhor contasse para a gente aí como que isso afeta o trabalho do judiciário e como que isso pode ser barrado. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje discutindo os efeitos da prática da litigância de má-fé. E estamos conversando, então, com o nosso entrevistado, é o juiz José Paulino de Freitas Neto, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E no bloco anterior deixei uma pergunta para ele sobre essa questão da litigância de má-fé e essas práticas ilegais que atrasam, dificultam o trabalho judiciário. Como que isso afeta o dia a dia do judiciário? Como eu já disse, Orion, esse comportamento, principalmente esse comportamento de distribuição de ações em massa, acaba resultando na distribuição de um grande número de processos que muitas vezes não deviam sequer existir. E esses processos, como não deveria deixar de ser, eles resultam em acúmulo de trabalho. Havendo acúmulo de trabalho, isso repercute negativamente na rápida solução daqueles casos que efetivamente precisam, que estão ali porque precisam de uma atuação estatal. Doutor José Paulino, a consecutiva, a repetição dessas práticas ilegais, da litigância de má-fé, elas continuam acontecendo apesar das multas. Faltam sanções mais eficazes para coibir essa prática? Sim, eu acredito que a multa seja eficaz quando dói no bolso, efetivamente há um fator que inibe, isso posso constatar, já pude constatar, e temos outros meios de buscar a inibir essa prática ou descobrir essa prática e de algum modo, diminuir o tempo de tramitação do processo. Nós aqui no Tribunal de Justiça de Minas temos o NUMOPED, que é o Núcleo de Monitoramento de Demandas Repetitivas, que traça algumas orientações acerca dessas ações de massa. Temos mecanismos aí de determinar a intimação da parte para que junte algumas documentações a fim de aferir a veracidade daquelas documentações inicialmente juntadas ao processo, e mesmo intimar essa parte para vir um depoimento pessoal, uma audiência previamente designada, para se apurar exatamente aquela informação, aquele fato posto ali no processo. Por exemplo, quem recorre à litigância de má-fé e também usou o benefício da assistência judiciária gratuita, pode ser punida perdendo o benefício? Orion, a resposta comporta vários tópicos, eu vou dizer vários tópicos. A multa por litigância de má-fé, ela é aplicada independente se a pessoa está ou não sob o benefício da gratuidade de justiça. A lei é clara em dizer que a multa por litigância de má-fé não é suspensa em razão da parte litigar a gratuidade de justiça. Eu, particularmente, muito embora isso não seja entendimento nem do tribunal e nem de tribunal superior, eu entendo particularmente que a litigância de má-fé deveria resultar automaticamente na revogação da gratuidade de justiça, porque o Estado não pode garantir gratuidade de justiça para aquele que vem
ao Poder Judiciário buscar buscar um fim ilegal, buscar uma decisão ilegal, um fim ilegal ali. Então, no meu ponto de vista, isso deveria resultar automaticamente na revogação da gratuidade de justiça, mas isso não é orientação, isso é uma interpretação minha. No juizado especial já tem uma situação um pouco diferente, que lá no juizado especial, em primeiro grau, não há condenação incusta, salvo se condenado em litigância de má-fé. E há uma previsão expressa no artigo 55 da Lei de Juizado, que diz que, havendo condenação em litigância de má-fé, a parte paga as ações judiciais. Muito bem. Doutor Zé Apolinário, essa prática da litigância de má-fé e outras semelhantes são muito comuns nesses pedidos por indenização de dano moral, dano material, quase que uma indústria, né? Como é que surgiu a litigância de má-fé na história do direito? Olha, Orion, como eu disse, o processo ele é um instrumento, uma série de atos que busca uma solução justa para o processo. Então, essa solução depende de que as partes tragam informações condignas ao processo. Então, quando a parte traz informações inverídicas ou comportamentos que protelam o processo, isso resulta na aplicação dessas sanções, com vista a garantir a probidade processual. Como você disse aí, é muito comum litigância de má-fé nesses processos que envolvem indenização por dano moral. Esse é um exemplo mais clássico. A parte vem de modo genérico no processo dizendo que nunca contratou determinado negócio jurídico. Vem a outra parte, me traz um contrato assinado e até uma fotografia dessa pessoa. Nitidamente, ela alterou a verdade dos fatos. E isso não é digno. E isso, ela tentou enganar o Poder Judiciário. Isso em outros países seria chamado até de desacato ao Poder Judiciário. Então, isso é sancionado com a multa. Nesse ponto aí, dificultar o trabalho do judiciário, impedir a formação de provas, obstruir o trabalho da justiça, também caracteriza litigância de má-fé? Sim. Se é conduta protelatória por parte da parte, ela caracteriza litigância de má-fé. Seja um pedido de produção de prova protelatório, que o juiz constatou ao final ali que o pedido foi nitidamente protelatório, ou pediu uma prova complexa e quando está tudo pronto para a realização da prova, há uma desistência. Isso, a depender das circunstâncias do caso, pode caracterizar litigância de má-fé e também interposição de recursos infundados, recursos sobre matéria incontroversa, e isso também caracteriza litigância de má-fé. Ou seja, o uso demasiado de recursos para atrasar o cumprimento de uma condenação, por exemplo. Gostou da própria solução da lide posta ali ao Poder Judiciário. Isso acontece em vários ramos do direito, por exemplo, na área criminal, isso é possível? Na área criminal, também há a protelação, muitas das vezes até mais do que na área civil, mas no CPP temos outras penalidades, outras medidas a serem adotadas. Até porque, por não haver essa previsão de litigância de má-fé lá no CPP, o que eu entendo que deveria também, até para aplicar a questão de multa, e a litigância de má-fé é sanção, não pode haver uma interpretação ou buscar por analogia ali no CPC para aplicar no CPP. Mas eu, pessoalmente, entendo que até para duração razoável do processo penal, numa eventual reforma do CPP, deveríamos ter aí a previsão também de litigância de má-fé lá na área do processo penal. Na Justiça do Trabalho, como na Justiça Comum, também é muito comum, é usual a aplicação de litigância de má-fé. Outro dia até estava lendo aqui uma decisão que eu concordo que pode se aplicar perfeitamente na Justiça Comum também, em que a Justiça do Trabalho condenou a parte por litigância de má-fé em razão de ter restado comprovado nos autos que
levou testemunhas ao Poder Judiciário com versões combinadas. Isso, nitidamente, é alterar a verdade do fato, além dessas testemunhas poderem responder por falso testemunho, isso também caracteriza, sem sombra de dúvida, uma litigância de má-fé. Doutor Zé Paulino, nós estamos na reta final do nosso programa, da nossa entrevista. Advogados, promotores, até defensores públicos, eles podem também ser penalizados aí com a litigância de má-fé? Orion, eles estão sujeitos também aos deveres e responsabilidades processuais, mas não podem ser penalizados por litigância de má-fé. Isso fica a critério das respectivas corregedorias ou, no caso de advogado, do conselho de ética deles. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu entendo que, por si só, também, em situações usuais aí, cotidianas, não se deve condenar o advogado em litigância de má-fé. Mas há situações, principalmente nessas ações de massa, em que muitas das vezes, eu já peguei inúmeros casos, em que a parte sequer sabia da existência do processo. Nesse caso, quem deu origem ao processo, o processo só existe por conta daquele advogado. Então, nesse caso, acredito que poderia haver uma superação da jurisprudência. Me parece que o Estado de São Paulo, recentemente, teve uma mudança de interpretação, me parece que teve um julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas o Tribunal de Justiça de Minas, o STJ, não adere a essa tese, entende que isso deve ser tratado na esfera pertinente. Que é mais uma fraude processual. Doutor Zé Paulino, como a gente faz a cada entrevista aqui, a gente pede ao nosso entrevistado a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor vai indicar para nós, por favor? Orion, eu estou atualmente lendo um livro aqui, que na verdade é o segundo volume, é um livro até recentemente ele ficou muito em voga aí na mídia, que é A Escravidão, do Laurentino Gomes. É um livro bom de se ler. Laurentino Gomes já é conhecido por vários livros aí, né, que trata da história do Brasil de um modo bem didático. E aqui são 3 volumes, ele já publicou 2, eu li o primeiro, estou lendo o segundo, e trata da escravidão no nosso país, que é um tema importante. Ele teve o cuidado de ir lá na África, foi em vários locais lá na África, em loco, apurar a história da escravidão. E é um livro aí interessante para a gente conhecer um pouco mais dessa história, dessa terrível história que tivemos aqui no país. E tem um outro também que eu, se me permitir, que eu também comecei a ler até porque estava em dívida com um psicólogo, lá, já faz tempo, psicólogo lá da época do concurso, ele um dia me disse para ler um livro que era O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, um livro também famoso aí. Ele é um físico quântico, trabalha essa parte aí da física de modo bem didático para tratar de mudanças e de quebra de conceitos, até para a gente enfrentar com mais tranquilidade essas mudanças pelo qual o mundo vem Boas indicações, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz José Paulino Freitas de Freitas Neto, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e discutimos aí os efeitos dessa prática ilegal no judiciário, da litigância de má-fé e seus efeitos sobre o judiciário e as penalidades de quem recorre a esses meios ilegais. Doutor Zé Paulino, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que te agradeço, muito obrigado. Até uma próxima. Grande abraço. Nós agradecemos, e você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMARS no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.